Queridos, quem aqui é um adorador? Amém? A pergunta dessa noite para nossas vidas é: a quem você tem adorado? Ou ao que você tem adorado? A reflexão que Deus colocou no meu coração nessa semana, para que a gente estivesse conversando aqui hoje, ela passa por essa pergunta, ela passa por essas questões. Quem tem sido Rei e Senhor das nossas vidas? E aí a gente vai refletir um pouquinho na palavra de Deus, lá no... Pegue sua Bíblia, abra aí, vamos acompanhar o texto. 1 Samuel, capítulo 8. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. A partir do verso 1. Na verdade, eu vou ler todo esse capítulo, é um capítulo curto, são 20 versículos apenas, a gente vai ler rapidinho, mas é importante para o contexto que a gente vai pensar nessa noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Todo mundo achou? Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler na NVI, tá? Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como os líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos e aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, os seus filhos não andam nos seus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, mas foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atende-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o Senhor, o rei, lhe dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará, preste atenção nessa palavra, querido, ele tomará os filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Ele tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas. Vocês e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos. E vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram. E o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, nós queremos um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu diante do Senhor, e o Senhor respondeu: atende-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, porque a sua palavra já é abençoada. Queridos, nesse contexto aqui que a gente acabou de ler, do capítulo 8 de 1 Samuel, Samuel ele vem exercendo o papel de profeta, de sacerdote e de juiz sobre a nação de Israel, desde a sua meninice. Você conhece a história? Se você não conhece, eu vou te lembrar. Ana, a mãe de Samuel, ela vai ao templo e ora ao Senhor porque ela não podia ter filhos. E o Senhor atende o pedido de Ana, e Ana dá a luz a Samuel. Só que a Ana deu uma contrapartida ao Senhor. Ana falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou apresentar esse meu filho diante do profeta Eli, e ele servirá na sua casa durante toda a sua vida. E assim o Senhor fez, abriu a madre de Ana, Ana teve um filho, e ela, como prometeu ao Senhor, entregou esse filho aos cuidados do profeta Eli,
para que ele estivesse sendo ensinado ali nos caminhos do Senhor. E Samuel cresceu dentro desse contexto. Samuel, bem novinho, bem cedo, ele ouve o Senhor chamando. Enquanto ele estava na sua cama para dormir, o Senhor chama Samuel, Samuel. Até que Eli entende que quem estava chamando Samuel era o Senhor. E ele fala, Senhor, fala que eu te ouço. E ali começa um dos primeiros contatos de Samuel com o Senhor. E o Senhor desenvolve a vida de Samuel, desenvolve o ministério de Samuel sobre a nação de Israel. E Samuel passa a exercer esses 3 ofícios. O ofício de profeta, porque Samuel recebia do Senhor aquilo que o Senhor tinha para o seu povo. O Senhor dizia para Samuel, Samuel, pode dizer para o povo e combater os filisteus, que eu vou entregar os filisteus nas mãos de Israel. Samuel mediava essa comunicação entre Deus e o povo. Samuel também exercia o ofício de sacerdote. Samuel oferecia os sacrifícios ao Senhor como libação do pecado do povo. E Samuel também exercia o papel de juiz. A Bíblia vai dizer que durante todo o ano, Samuel percorria todas as cidades, exercendo o papel de juiz. E chega agora, Samuel, várias batalhas, várias guerras, várias pelejas vencidas, várias derrotas também, mas também o tempo todo Samuel está diante do Senhor. Mas acontece que Samuel envelhece. Acontece que Samuel já não tem mais a mesma energia, já não tem mais o mesmo fôlego, já não tem mais a mesma força para estar percorrendo todas as cidades. E aí Samuel elege os seus filhos como juízes, mas os seus filhos ficam retidos em uma cidade só, em Berseba, a gente acabou de ler. E além de ficarem retidos em uma cidade só, a Bíblia deixa bem claro para nós que os filhos de Samuel, eles não andavam como Samuel. Eles aceitavam suborno para mediar as causas, eram juízes corruptos. E aí o povo toda aquela situação, todo aquele cenário, a gente aprende que um povo precisa de um líder. E o povo está vendo o seu líder definhando, está vendo o seu líder envelhecendo, está vendo o seu líder cansado. E aí a ideia do povo é, nós precisamos de um rei, porque eles olhavam para o lado, para todas as outras nações que estavam ao redor de Israel, e eles viam um rei, eles viam um soberano sentado num trono governando aquela nação. E aí o povo decidiu em seu coração, nós também queremos um rei. Nós também queremos alguém que possa nos governar, nós também queremos alguém que possa nos guiar nas guerras e nas batalhas. E quando o povo pede para Samuel um rei, no primeiro momento Samuel fica muito magoado, porque é como se o povo estivesse rejeitando o ministério dele. Se você ler depois com calma em casa, 1 Samuel capítulo 12, você vai ver esse sentimento de Samuel vindo à tona. Ele fala, eu defraudei alguém aqui durante toda a minha carreira ministerial? Eu roubei o boi de alguém? Eu roubei o servo de alguém? Eu defraudei alguém? Vocês são testemunhas. E o povo fala, Samuel, não é com você, Samuel. Samuel, você fez tudo certinho, mas a gente quer um rei. Mas quando Samuel ora ao Senhor, fica claro que a rejeição do povo não é apenas sobre o ministério de Samuel, mas também uma rejeição ao próprio Deus. Porque Israel até então era uma nação teocrática. O que isso significa? Significa que ela deveria ser governada pelo Senhor, deveria ser governada por Deus. Mas o povo rejeita isso. O povo quer uma monarquia. O povo quer um rei assentado no trono. O povo quer alguém que mande. O povo quer alguém que governe e não receber estatutos nem direcionamentos do Senhor. Foi isso que o povo fez. É isso que Deus expõe ao povo, é isso que Deus expõe a Samuel. É isso que faz com que o coração do Senhor se entristeça. E Deus começa a falar para Samuel e fala, Samuel, pode atender esse povo aí, porque esse povo tem me rejeitado, ó. Não é de hoje, Samuel. A minha história com esse povo é longa. Esse povo tem me rejeitado desde o Éden. Esse povo tem abandonado os meus estatutos, tem virado as costas para os meus estatutos desde o Éden. Samuel, já precisei descer um dilúvio para matar esse povo todo, só sobrou uma família. Esse povo tem me rejeitado sistematicamente, Samuel. A rejeição é contra mim, não é contra você. A rejeição é contra eu sou o rei de Israel e o povo está me negando, o povo está me abandonando, o povo está virando as costas para mim. Mas eu penso, queridos, que nesse episódio de 1 Samuel capítulo 8, é o golpe mais duro
Não que Deus tenha sofrido um golpe que o tivesse derrotado, não é isso. Mas eu penso que da relação do povo de Deus com o próprio Deus, esse capítulo 8 de 1 Samuel é o golpe mais duro que o povo dá contra o Senhor. Porque até então, haviam profetas, havia sacerdotes, havia pessoas que estavam entregando ali para o povo os desígnios do Senhor. Mas naquele momento o povo está declarando: Senhor, nós somos independentes do Senhor. Nós não dependemos mais do seu governo. Nós não queremos mais ser direcionados pelo Senhor, nós queremos ser direcionados por um rei. Naquele momento o povo estava deixando de lado 3 ofícios e 3 ministérios muito importantes para a vida de uma nação, importantes para as nossas vidas hoje. O povo estava deixando de lado o ofício de profeta de Samuel, de sacerdote de Samuel e de rei do próprio Senhor. O povo abandonou esses 3 ofícios e passou a ser, então, dirigido por um rei. Uma outra coisa que demonstra que esse golpe foi muito duro contra o Senhor é que a posição de se assumir como uma nação governada por um rei fazia com que Israel fosse igual às outras nações. Mas desde o início, desde o Gênesis 1:1, Deus separou um povo. Deus separou Israel para ser o povo dele. Deus separou um povo para ser diferente de todos os outros. Deus separou uma nação para dizer: essa aqui é a nação que carrega o meu nome. Mas Israel rejeita também essa condição. Israel rejeita essa filiação. Quando Israel pede que fosse governada por um rei e abandona o Senhor como rei das suas vidas. Então, eu penso que esse foi um golpe muito duro que a nação de Israel deu no relacionamento com o Senhor. Talvez seja nesse momento da história, e aqui é um pensamento meu, isso não é necessariamente bíblico. Talvez seja nesse momento na história em que Deus falou, olhou para o povo e definiu uma data para que Jesus nascesse. É claro que Deus já sabia da data do nascimento de Jesus desde antes da fundação do mundo. Eu só estou aqui fazendo uma ilustração para a gente imaginar e sentir qual foi o tamanho do golpe, qual foi o tamanho da dor que talvez o Senhor tenha sentido naquele momento. Mas denunciar o comportamento desse povo, pensar no comportamento desse povo lá nos tempos de Samuel, também é uma denúncia para os nossos dias. Também é uma denúncia contra as nossas próprias vidas. Porque Deus continua se fazendo rei. O reino de Deus ele está posto para cada um de nós. Os fariseus uma vez perguntaram para Jesus: Jesus, você fala tanto desse negócio de reino, cadê esse reino? Onde é que é esse reino? Eu quero ir lá. Porque na cabeça do povo era preciso ter um muro, era preciso ter um portão, era preciso ter ruas para ainda entrar naquele reino. E Jesus vem e muda a história desse negócio. A resposta de Jesus para os fariseus era: olha, não adianta você procurar aqui ou procurar ali, porque o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, porque no lugar onde o Senhor habita, no lugar onde o Senhor é rei, no lugar onde o Senhor está sentado no trono, ali é um local do reino de Deus. E é isso que nós temos como possibilidade nos nossos dias, é isso como nós temos como possibilidade hoje. Nós temos a possibilidade de ter o reino de Deus habitando dentro de nós. E isso é uma responsabilidade, isso é uma carga que precisa fazer-nos refletir a cada passo que nós damos. Porque se o reino de Deus habita dentro de mim, se o reino de Deus habita dentro de você, há um soberano que precisa estar sentado num trono. Um reino só é reino porque tem alguém sentado no trono, vestindo uma coroa, com um cetro de justiça na mão. Um reino só é reino se houver um governante, porque se não houver um rei, não há um reino estabelecido. Aí vira democracia, que é o que a gente vive no Brasil hoje. Somos nós que elegemos os nossos representantes. Mas se é um rei, se é um reino, é porque há alguém sentado no trono, tomando conta e governando e direcionando as nossas vidas.
Mas nós temos deixado de aprender com a nação de Israel por muitas vezes. E por muitas vezes nós temos negligenciado a presença desse rei nas nossas vidas. Por muitas vezes nós temos deixado de lado a governança de Deus sobre aquilo que Ele colocou para cada um de nós. Nós temos simplesmente dito para o Senhor em algumas situações: Senhor, me dá licença um pouquinho, 2 minutinhos, deixa o meu trabalho sentar nesse trono, porque a minha vida é regida pelo meu trabalho. A minha vida é regida pelo dinheiro que eu ganho para me sustentar. A minha vida não é regida pelo Senhor, a minha vida é regida pela minha atividade. Dá licença do trono 2 minutinhos. Deixa eu colocar o meu trabalho sentado aí, colocar uma coroa nele, e ele vai governar a minha vida. Senhor, dá licença 2 minutinhos desse trono, deixa o meu filho sentar nesse trono. A minha vida é guiada e direcionada pelo meu filho. O que meu filho quer, eu faço. Onde meu filho vai, eu vou. Então, Senhor, me dá licença, deixa o meu filho sentar nesse trono, deixa a minha filha sentar nesse trono. Senhor, deixa o meu casamento sentar nesse trono. Senhor, deixa o meu tempo livre sentar nesse trono. Senhor, deixa os meus prazeres se assentar nesse trono. Deixa as minhas vontades, deixa as minhas necessidades sentarem nesse trono. E nós temos, sistematicamente, abandonado o governo do Senhor sobre as nossas vidas em detrimento do nosso prazer, em detrimento daquilo que faz bem para as nossas almas, em detrimento daquilo que simplesmente vai ser uma alegria passageira. Nós temos abandonado o reino de Deus sobre as nossas vidas para que a gente tenha 5 minutos de prazer. Nós temos abandonado o reino de Deus para que a gente tenha 45 minutos de prazer assistindo um episódio da Netflix. Ah, Rodrigo, é pecado assistir Netflix? É pecado ter prazer? É pecado se alegrar? Não! O pecado é quando eu destrono o Senhor e coloco essas coisas no lugar do trono do Senhor. Esse é que é o problema. Foi isso que a nação de Israel fez nos tempos de Samuel. É isso que a gente continua fazendo nos dias de hoje. É isso que a gente continua promovendo muitas das vezes através da nossa vida. Quando, na verdade, o que o Senhor está esperando é a oportunidade de reinar. Porque, queridos, o reino de Deus o reino de Deus sempre foi, e o reino de Deus sempre será. O Senhor sempre estará assentado nesse trono. O Senhor governa desde antes da fundação do mundo, e Ele continuará governando para todo sempre, por toda a eternidade. Agora, cabe a mim decidir se eu vou deixar Ele ser rei mesmo, ou se sou eu que vou tomar conta desse negócio. Se sou eu que vou tentar sustentar esse reino. Se sou eu que vou tentar me manter de pé, porque o Senhor está me fazendo passar por caminhos muito difíceis. O Senhor, quer dizer, está me fazendo passar por desertos muito quentes. O Senhor está me fazendo guerrear batalhas muito pesadas de lutar. E está muito difícil chegar aqui e cantar que eu sou um adorador, porque está doendo. O chicote está estalando. Mas Deus sabe, queridos, qual é a medida certa que nós precisamos para entendermos que dependemos dEle e só Ele é capaz de nos sustentar. Mas nós continuamos negligenciando isso. Mas nós temos ensinamentos para as nossas vidas. Esse mesmo Deus maravilhoso, Rei, governador sobre todas as coisas, Ele deixou para nós um manual que vai nos ensinar a combater todas essas coisas. A sua palavra. A própria palavra de Deus diz em João 5, verso 39, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus, os livros históricos, os livros proféticos, todos os livros que nós temos, as cartas paulinas, o Novo Testamento, os evangelhos, eles existem para que nós possamos ter testemunha do nome do Senhor. Para que a gente leia um capítulo como nós lemos o capítulo 8 de 1 Samuel, e entendamos que a denúncia que nós fazemos contra aquele povo daquela época é também para nós hoje. Serve de ensinamento para as nossas vidas hoje. Serve para que cada um de nós tenhamos consciência de como nós estamos andando e a maneira como nós estamos caminhando. Mas, queridos, nós servimos a um rei, nós servimos a um Deus, nós servimos a um governador que é maravilhoso. Existe uma definição teológica, e aqui é só um parêntese, a respeito da pessoa de Deus, que é a que eu mais gosto. O autor vai dizer que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor
criou, sustenta e governa todas as coisas. Essa é a definição a respeito da pessoa de Deus que eu mais gosto, porque ele fala de atributos do Senhor que nós podemos nos comunicar com Ele diariamente e constantemente, porque Deus é um espírito pessoal, é alguém com quem eu me relaciono. Ele é perfeitamente bom e foi em santo amor que Ele criou todas as coisas. Então, por ser tão bom e tão misericordioso, a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque se não fossem as misericórdias do Senhor que se renovam todas as manhãs, nenhum de nós estaria aqui hoje, a começar em mim. Na hora que eu abrisse o olho, puf, acabou, não tem mais Rodrigo. Mas é pela misericórdia do Senhor que nós estamos de pé. É pela misericórdia do Senhor que nós podemos chegar aqui nessa noite e louvar e adorar o Senhor com canções e hinos tão lindos. É pela misericórdia do Senhor que nós podemos nos movimentar e agir. E essa Bíblia vai dizer para a gente, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Romanos capítulo 11, no primeiro verso, Paulo vai fazer essa afirmação para as nossas vidas. Porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, diz Paulo. Deus, ele se mantém no controle de tudo. Deus não é pego de surpresa, queridos. Deus não é pego desprevenido. Você não consegue surpreender o Senhor no sentido de lhe dar um susto. Você não consegue fazer com que Deus seja pego sobressaltado. Não, Ele continua no governo de todas as coisas, Ele continua soberano, Ele continua sentado sobre o trono desde a eternidade. E aí Ele provê para a gente uma saída. Ele coloca para nós, para nossas vidas, uma saída. A saída que Deus coloca sobre as nossas vidas se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outra saída, não existe outro meio, não existe outro caminho. E isso é tão forte que quando o povo rejeita Deus como rei, em 1 Samuel 8, além de rejeitar Deus como rei, ele rejeita o profeta e o sacerdote. Deus coloca sobre a vida de Jesus 3 ministérios. Os 3 ministérios, os 3 ofícios que estão sobre a vida de Jesus, se você for olhar para os evangelhos, se você for olhar para os registros bíblicos, são exatamente os ofícios de rei, profeta e sacerdote. Jesus exerceu o ofício de profeta quando veio aqui na terra e começou a pregar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque hoje é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem de Jesus. Esse era o evangelho de Jesus, uma frase. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esse era o ofício de Jesus como profeta. Ele veio aqui falar para nós daquilo que o Senhor estava falando na vida dele. O segundo ofício que Jesus coloca em prática, e é uma dádiva para as nossas vidas, é o ofício de sacerdote. O sacerdote, ele exercia a função de sacrifício, exercia as funções dentro do templo, dentro da tenda ali da congregação. Era um levita responsável por manter os ritos da religião, manter a chama lá acesa, os pães da propiciação. Era responsável por uma vez ao ano ir até o Santo dos Santos e orar ao Senhor e interceder pelo pecado do povo, em fazer o sacrifício dos animais para que o povo tivesse seus pecados ser perdoados. Esse era o ofício de um sacerdote. E Jesus elevou o ofício de sacerdote ao máximo. Ele não só sacrificou animais, ele foi o próprio sacrifício em favor das nossas vidas. Ele mesmo subiu naquela cruz e se entregou como sacrifício por cada um de nós. Então Jesus exerceu o ofício de profeta, Jesus exerceu o ofício de sacerdote. E a Bíblia é tão maravilhosa, queridos, que desde os tempos de Abraão já tinha visto esse negócio acontecer. Abraão pega seu filho Isaque, Deus fala para Abraão: Isaque, você me ama? Vamos ver se você me ama mesmo. Pega esse menino aí, leva para o monte, prepara a lenha, prepara a fogueira, prepara o cutelo, e eu quero que você entregue seu filho como sacrifício a mim. Abraão pega esse menino, monta uma caravana de viagem com os seus servos e marcha por 3 dias até chegar ao monte. E aí ele deixa os servos lá embaixo e chama o Isaque: Isaque, vamos comigo ali com o papai. E aí Isaque pergunta: ô pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o facão,
estou vendo o fogo, a maneira como o Senhor vai fazer o fogo. Só está faltando uma coisa nessa história, Pai. Está faltando o animal que o Senhor vai matar. Cadê o cordeiro? E a resposta de Abraão para Isaac é uma resposta profética. Abraão responde para Isaac: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no local do altar, Abraão eleva os seus olhos e Abraão tem a visão do cordeiro. Tempos depois, Jesus na face da terra, ele vai dizer isso. E Abraão viu o meu dia. No dia que ele subiu para fazer o sacrifício de Isaac, ele viu o meu dia. Então, o Cordeiro de Deus, perfeito e imaculado, já estava preparado desde antes da fundação do mundo. Abraão já sabia que Deus já havia provido para si um cordeiro. E esse cordeiro é o nosso sumo sacerdote. Hebreus vai dizer isso. Hebreus capítulo 8 vai dizer que ele é o sumo sacerdote. Ele precisava, como sumo, para que ele fosse um sumo sacerdote, ele precisava apresentar alguma coisa. E o que ele apresenta é um sacrifício na cruz por cada um de nós. Então Jesus exerceu o ofício de profeta, Jesus exerceu o ofício de sacerdote, mas Jesus também exerce o ofício de rei. Desde o Gênesis, isso já está determinado. Gênesis capítulo 49, verso 10, o Senhor está falando sobre as tribos de Israel, sobre os filhos de Jacó. E no verso 10 do capítulo 49, a Bíblia registra: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló, e ele se achegará ao seu povo. O cetro do reino não sairá de Judá, porque nós temos um rei que é um leão da tribo de Judá. Nós temos um rei que governa as nossas vidas, nós temos um rei que está posto sobre nós para nos caminhar, para nos direcionar numa caminhada para o encontro com Deus. Esse rei vai dizer: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós queremos hoje que o Senhor seja rei e governador sobre as nossas vidas, nós precisamos entender o ministério de Jesus para as nossas vidas. Deus não rejeitou o seu povo, muito pelo contrário. Enquanto o povo continua substituindo o Senhor no seu trono, Ele quer nos fazer a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, o Deus que foi rejeitado, o Deus que vem sendo rejeitado desde o Éden, desde o momento em que Adão e Eva viraram suas costas para o Senhor, desde o momento em que eles escolheram seguir o seu caminho sem obedecer ao mandado do Senhor. Desde esse dia, o pecado vem corrompendo essa relação. O pecado vem corrompendo essa comunhão que nós devemos ter com o nosso Senhor. Isaías capítulo 59 vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas, para que não possa te ouvir. Mas são os seus pecados que fazem separação entre ti e o Senhor. O pecado entrou no mundo e fez com que nós nos separássemos. Fez com que essa relação fosse quebrada. Fez com que essa relação fosse uma relação manchada. Fosse uma relação maculada. Fosse uma relação onde não há comunhão, porque Deus não pode e não convive com o pecado. E aí Deus provê esse plano perfeito para as nossas vidas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré é um movimento do Senhor dizendo para nós: abandone os seus ídolos, abandone os seus reis, abandone os seus governadores, abandone aquilo que direciona a sua vida, entrega o seu caminho para o Senhor, confia nele e o mais ele fará, como diz o salmista no capítulo 37 dos Salmos. Mas, querido, nós temos nos dias de hoje sido bombardeados, nós temos sido atacados, nós temos sido violentamente atacados pelas astutas ciladas de Satanás contra as nossas vidas. Tem muita coisa para nos distrair,
Tem muita coisa para nos tirar do foco. Tem muitas coisas para nos desviar do nosso caminho. Tem muita coisa para atrair o nosso interesse e fazer com que o Senhor deixe de estar sentado no trono das nossas vidas. Tem muita coisa, querido. Tem muita coisa externa, mas tem muita coisa interna. Tem muita altivez de espírito. Tem muita soberba. Tem muita autossuficiência. Eu não preciso de ninguém não, irmão. Eu resolvo o meu negócio sozinho. Soberba, altivez, autossuficiência. O único lugar que essas coisas vão nos levar é para o inferno. Porque não se engane, queridos. Se não é o Senhor que está sentado no trono do seu coração, certamente Satanás está sentado lá. Que isso, Rodrigo? Eu só pedi para o Senhor sair 5 minutinhos. Queridos, um trono nunca fica vazio. O trono das nossas vidas nunca fica vazio. Sempre haverá alguém assentado nesse trono. Sempre haverá alguém querendo comandar e governar a sua vida, os seus pensamentos, as suas intenções, os seus caminhos, os seus pés. Sempre haverá, queridos, não se engane. A Bíblia diz que não é possível servir a 2 senhores. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos a Mamon. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos aos prazeres. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nossa família. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nossa igreja. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos nosso serviço. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos as nossas próprias aptidões e talentos e dons. Ou nós servimos a Deus, ou Satanás está sentado no governo da sua vida. E sabe o que é pior, queridos? Somos nós que coroamos ele como governador das nossas vidas. Somos nós que colocamos Satanás sentado no trono das nossas vidas. Quando nós decidimos fazer como o povo de Israel. Quando nós decidimos fazer como a nação que foi separada por Deus. E essa promessa, essa realidade é para cada um de nós hoje. 2 Pedro, capítulo 1, verso 9. Eu acabei de ler aqui. Porque nós somos a nação santa, a raça eleita, o povo escolhido, o sacerdócio real do Senhor, somos nós. Mas quando nós rejeitamos o cetro do Senhor sobre as nossas vidas, nós damos lugar a Satanás, para que Satanás governe a nossa vida. E deixa eu te contar um negócio, querido. Satanás vai fazer de tudo para continuar sentado lá. Uma vez que a gente dá lugar a ele, ele vai fazer de tudo para permanecer nesse lugar. Porque tudo o que ele quer é zombar do Senhor e dizer, tá vendo aí, ó? Falou que era teu servo? Está servindo a mim agora. Então, queridos, nessa noite eu queria te levar... Eu estou acabando com o pessoal da gravação, né? Desculpa, mano. Essa noite eu queria te levar a esse lugar de pensamento. Essa noite eu queria te levar a esse lugar de reflexão. Essa noite eu queria te levar a esse lugar onde você vai pensar quem tem governado a minha vida, quem tem dirigido a minha história, quem tem sido o pintor e o autor das linhas de história que eu tenho escrito na minha vida, na minha passagem sobre a terra. Quem tem sido o grande artista que está com uma tela em branco na sua frente, está com as cores ali, está com todas as tintas, com todas as cores possíveis e imagináveis. Quem é que está desenhando na tela da minha vida? A quem eu estou entregando essa realidade? A quem eu estou dando lugar para que seja e use a sua criatividade em favor da minha vida? Eu queria te levar para esse lugar de reflexão. Marcelão, consegue fazer um fundo para a gente, por favor? Eu queria que você pensasse nessa noite um pouquinho a respeito do que você tem feito. Eu queria que nessa noite um pouquinho você pensasse a respeito de quem você tem entregado o controle da sua vida. Quando você senta no banco de carona do carro da sua vida, quem é o motorista? Esse GPS está ligado para onde, meu querido?
Quando você entrega o governo da sua vida, e eu já te falei, isso não é uma opção, isso é uma realidade. Se você acha que você está no controle da sua vida, querido, me desculpa. Satanás está brincando de governar a sua vida. Eu costumo dizer que nós temos um livre-arbítrio. Nós podemos fazer escolhas. É permitido a nós escolher. Mas eu gosto de pensar que o livre-arbítrio só serve a um propósito. O livre-arbítrio só serve ao propósito para que eu entregue deliberadamente, em ação consciente, o governo da minha vida ao Senhor. Que eu diga: Senhor, assenta-te nesse trono, Senhor, e governa, dirige, guia em santo amor, porque o Senhor já criou. Queridos, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, abaixasse suas cabeças. E nesse momento de reflexão, você pudesse pensar no decorrer de toda a sua semana. Como foi a sua semana? Como tem sido os seus dias no trabalho? Como tem sido os seus dias no trânsito? Como tem sido os seus dias nas suas relações? Como tem sido os seus dias ao se relacionar com a sua mãe, com seu pai, com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com a sua filha? Quem tem governado essas relações na sua vida, queridos? É o Senhor que tem governado, é o Senhor que tem guiado, é o Senhor que tem colocado os seus pés sobre a rocha? Ou é a sua própria força, é a sua própria vontade? Porque se é a sua própria força, é a sua própria vontade, muito provavelmente, daqui a alguns passos, o seu pé vai vacilar. Muito provavelmente daqui a alguns passos você vai fraquejar, você vai cair. Porque quem nos sustenta é o Senhor, queridos. É Deus quem promove em nós o nascer, mas é Deus quem promove em nós o se desenvolver. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele. E eu não queria deixar de aproveitar esse momento nessa noite e perguntar para você. Caso você ainda não tenha decidido em andar com o Senhor, andar lado a lado com o Senhor, eu queria te perguntar nessa noite se você deseja entregar o seu caminho ao Senhor. Você faz um sinal com a sua mão, as luzes estão apagadas. É só para que a gente veja. Mas, querido, se você nessa noite deseja entregar os caminhos a esse Rei soberano, a esse Rei de amor, a esse Rei que tem uma obra linda para cada um de nós, uma história maravilhosa para escrever nas nossas vidas, eu queria que você levantasse uma de suas mãos e dissesse: Rodrigo, eu aceito o Senhor. Amém, glória a Deus, querido. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querido. Eu queria que você, nesse ato de coragem, dissesse: Rodrigo, eu quero entregar o governo da minha vida a esse Deus maravilhoso, a esse Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Ao Deus a quem nós ministramos louvor, honra, glórias e graça, porque Ele é digno de merecer toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nesse ato de coragem, querido, levante uma de suas mãos e diga: Senhor, eu entrego a minha vida nos seus caminhos. Amém, querida, glória a Deus. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Querido, eu queria propor um outro desafio para você nessa noite. Talvez você não esteja percebendo que tem alguém no governo da sua vida. Você já tomou a decisão ao lado de Jesus, mas ainda não entendeu que precisava entregar o governo da sua vida para esse Senhor. Jesus é para você apenas um Salvador. Mas nessa noite eu queria te desafiar a deixar Jesus ser Senhor sobre a sua vida. Nessa noite eu queria que você, no ato de coragem, reconhecesse: Rodrigo, eu conheço Jesus, eu sei quem é esse Jesus, eu sei quem é esse Rei. Eu já vi essa coroa brilhando na minha vida, mas eu realmente tenho entregado os meus caminhos para uma outra pessoa. Mas nessa noite eu quero reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida. Levante sua mão, nós vamos orar, o pastor Davi vai chegar aqui para a gente fazer essa oração. Diga no ato de coragem: Senhor, seja Senhor da minha vida. Senhor, governe a minha vida. Senhor, dirija a minha vida. Levante sua mão, querido.
Amém, querido. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, querido. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. É um ato de coragem, querido, nessa noite que você declara para o Senhor: Senhor, seja Senhor da minha vida. Senhor, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu quero dizer para o Senhor: eu quero andar nos caminhos que o Senhor tem para mim. Eu quero me colocar no lugar onde o Senhor separou para a minha vida. E saiba, querido, que apesar das lutas, apesar das batalhas, apesar dos desertos, você vai chegar do outro lado vitorioso. Porque a Bíblia diz, a Bíblia nos afirma categoricamente que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Apesar das lutas, apesar das batalhas, apesar de algumas derrotas pelas quais nós passamos na nossa vida, nós temos a certeza de vencer essa guerra, porque é Ele quem está conosco, nos dirigindo e nos guiando por toda a eternidade. Ele só espera que nós entreguemos a nossa vida a Ele, e Ele é especialista em fazer o que Ele sabe de fazer melhor, que é nos amar, nos guiar e nos conduzir nessa noite. Que Deus abençoe sua vida. O pastor Davi vai estar orando com a gente. Pai, nós somos gratos, Senhor, por essa rica mensagem, Pai, aos nossos corações. Pai, obrigado, meu Deus, porque essa noite foi noite de salvação na Tua casa. Obrigado, meu Deus, porque foi noite de reconciliação ao Senhor. A Tua palavra, meu Deus, diz que nós não podemos ficar cocheando em dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, nós precisamos seguir esse Deus. Mas o Senhor não é esse Deus na nossa vida, que nós realmente nos entregamos ao mundo. Pai, mas como é bom fazer como o salmista disse, que estar aos Teus pés é o melhor lugar de estar. Um dia na Tua casa é melhor do que 1000 em outros lugares. Por isso, meu Deus, para esses que levantaram as suas mãos, eu te peço, meu Deus, uma bênção especial. Que o Senhor venha escrever o nome de cada um no livro da vida, que jamais o Senhor venha apagar. Pai, que possam ter uma semana de paz, uma semana de bênção, na certeza, meu Deus, que há um lugar reservado no céu, porque o Senhor é aquele que habita no trono do coração de cada um. Pai, nos leva em paz para os nossos lares, nos dê uma semana de paz, Senhor, uma semana de bênção, que nós possamos viver o melhor do Senhor nessa terra, na certeza que o Senhor tem o melhor para os Teus filhos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja nesse instante com o nosso pastor Márcio em viagem juntamente com a tia Jô, mas com todo o povo de Deus espalhado pela terra, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém, amém.